Vambora! É de joelhos, se quer. É de joelhos, é de joelho. Se você quer um milagre, uma cura, é na oração, é na intercessão. Gente, vambora. Vamos aprender sobre oração, sobre intercessão? Do evangelho é de joelhos, se quer. É de joelho. Vamos falar hoje, dando continuidade a essa palavra, revogando decretos de juízo. Através do quê? Da intercessão. Como assim, Matalita? Juízo? Vamos entender isso aqui? Ezequiel 22 conta uma história. Próprio Deus. Fica aqui comigo para você entender mais. Tá lá em Ezequiel 22, a partir do versículo 23. Comece a clamar. Se quer, é de joelhos, se quer, é de joelhos, se quer, é de joelhos. Uou! Bora, minha gente, cheguei. Vou colocar você aqui, gente. O evangelho é de joelho, se quer. As promessas de uma vida abençoada é de joelho. Mais importante, se quer o seu nome escrito no livro. Bom dia, Miriam. Bom dia, Juliana, Marli, Miriam Porto, Raquel. Deus abençoe a vida de vocês. Joelho. No pó. Aleluia. Amém, gente? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre intercessão, oração. Para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Na segunda-feira nós começamos a falar sobre esse tema e a gente vai concluir eles aqui hoje com alguns pontos importantes, né, que a gente tem falado aqui. Em nome de Jesus. Gente, o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Deus tem feito maravilhas no nosso grupo de oração e de intercessão, tá? Nós temos um grupo que está no WhatsApp, é uma comunidade, onde Deus tem levantado mulheres. Estamos gerando ali intercessoras, sabe? Tem mulheres que são intercessoras. Você pode ser uma intercessora. Porque o texto diz que Deus está à procura daquele que se coloca na brecha em favor dessa nação, em favor da sua casa, em favor da sua igreja. Então, intercessão é você se colocar no lugar do outro. Em oração. Entrar nessa batalha. Então, a gente precisa orar pela nossa casa. Casamento, filho. Igreja, que quando você está numa comunidade de fé, você precisa estar orando junto com os irmãos ali, intercedendo pela liderança, intercedendo pelo nosso país. Nosso país está em crise, sempre político, né? Uma crise política, e as coisas não vão melhorar, vão piorar em relação à política, tá? Vocês estão vendo aí as crises que já estão tendo no governo, nessas últimas eleições aí, né? Que nós vivemos. Direita, esquerda, na briga. Gente, isso tudo tá na Bíblia. Tá? Essas confusões, o caos, essa situação, ela é uma realidade que a gente vai viver daqui para frente. Sempre viveu, mas a tendência é aumentar. Então, o que Deus precisa de mim, de você? Intercessor. Porque, como eu falei, o intercessor, ele tem aquela possibilidade, né, de entrar num lugar chamado brecha, que é no mundo espiritual, para pedir misericórdia, porque alguém tem que orar na terra. Porque tudo que liga na terra, liga no céu. Tudo que desliga na terra, desliga no céu. Então, quando você entra com entendimento, com sabedoria e intercessão,
Deus pode aplacar muita ira, tá, gente? Muito juízo. Ó, dia de cabeça graça. Aleluia. Bem, Miriam. Raquel, Viana, Deus abençoe você, minha querida. Então nós temos um grupo de intercessão. E ali nós estamos gerando mulheres, gerando pessoas para ser uma intercessora. Aqui comigo, nesse ministério, nós fazemos jejum como uma arma de guerra. E eu ensino, eu não só falo para você, eu ensino como você faz. É ou não é? Quem está aqui comigo há algum tempo fala assim, se não é, a gente não ensina aqui sobre o jejum. Tem um jejum de 40 dias que a gente faz no início do ano. Tem um jejum de 21 dias que a gente faz coletivo. Depois você, nesses outros períodos, você vai fazendo da sua forma, do seu entendimento, como você vem fazendo. Mas tem algum jejum que a gente faz coletivo, que é o de 40, 21 e agora a gente vai fazer um de 24 horas, que é o jejum do Yom Kippur. E eu tô dando toda a informação no grupo, como você faz. Esse jejum é conhecido como o jejum o dia da expiação. É quando Deus olha para a terra e tá vendo o nosso comportamento, a nossa dedicação. Não tá mais nos outros dias Deus não olha? Olha. Mas esse jejum foi um decreto perpétuo que Deus estabeleceu na Bíblia para os judeus. E eles fazem até o dia de hoje. E eu expliquei tudo, tem live minha aqui explicando. Dentro desse grupo eu trago toda a explicação. A gente não está revogando o ato de Jesus na cruz, pelo contrário. Jesus já fez sacrifício por nós. O que a gente está fazendo com o jejum é o que eu preciso me aproximar de Deus. Então a forma de eu poder me aproximar dele, de eu poder estar sentindo a presença dele, é fazendo um jejum. É me concentrando dentro da vida espiritual. Então eu separo um tempo para isso. E ali eu vou orando, ali eu vou confessando o pecado, ali eu vou revogando um monte de coisa. Sabe? Então é um ato de fé. Tá? É um ato profético, é um ato de fé. Que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tá? Isso não tem a ver com a tua salvação, você é salvo. Mas é um ato para você se aproximar de Deus. Amém? Isso, ó. Então a gente está sempre fazendo aqui um jejum. Então agora no dia 11 vai acontecer o dia do jejum, o dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, tá? E nós vamos estar fazendo uma programação pra gente estar aqui, porque nesse dia você não pode trabalhar, não pode fazer nada, tá? Só jejum, oração, dedicação, leitura da palavra, comunhão. Então a gente vai fazer uma programação aqui. Vai começar no dia 11 às 17h30. Eu vou abrir uma live, mas vai ser no Google Meet. Qualquer pessoa pode entrar. A gente vai colocar o link na nossa sala de oração e também lá no Telegram, tá? E aí você pode entrar, você pode sair. A programação vai até meia-noite. Então, aqueles que estiverem fazendo jejum conosco vai estar aqui participando intensamente, né? Nós temos uma cartinha que a gente preenche para poder participar. Tem toda uma estrutura dentro desse jejum, tá? Ele não é um jejum convencional que a gente faz. Você pode fazer qualquer coisa enquanto você jejua, não. Você se dedica a isso, nesse dia, tá? Então a gente para por 25 horas para poder, que é uma hora antes, a gente está se preparando. Então a gente para poder se dedicar. E é sobrenatural. Eu fiz ele ano passado e assim, tudo aquilo que eu orei ali, uma boa parte de todas aquelas coisas, Deus me sinalizou, Deus me abençoou, Deus mudou, inclusive a minha vida, né? Meu amadurecimento, meu crescimento espiritual, intelectual, tudo que você está vendo na minha vida tem vindo através da minha disciplina espiritual e devoção a Deus, através também do jejum, tá? Então, eu trago esse aprendizado para vocês, porque é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu já faço, amém? Quero orar por você, pra gente começar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar, Senhor, essa live nas tuas mãos agora. Pedir que o Senhor continue abençoando a gente. Entra, Senhor, com provisão agora. Repreende toda a astúcia cilada do inimigo, Pai. Todo sofisma na mente. Toda, Senhor, estrutura, Senhor, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai, eu quero orar agora e te pedir, Pai, que o Senhor continue conosco nessa live. Nos traz entendimento daquilo que o Senhor quer falar aqui hoje. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
Então vamos dar continuidade. Gente, o texto que eu falei, ele está em Ezequiel 22. Vamos lá. Ezequiel 22, eu não vou falar tudo que eu falei na segunda-feira, mas você vê a primeira parte, tá? Na segunda-feira. Ó, procurei. Ezequiel 22, 30. Os pecados da autoridade de Israel. Deus estava repreendendo o pecado de Israel. Todo mundo estava envolvido, inclusive os sacerdotes. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as coisas santas. Então estava assim um cenário de pecado, de abominação. Deus estava abominando aquela situação, tá? Estava todo mundo envolvido. Aí para pensar no cenário que a gente está hoje. Muita gente, inclusive sacerdotes, pastores, envolvidos com tanta coisa, né? Então vamos lá. Não respeito os meus dias de sábados e assim profanam no meio deles. Os seus líderes no meio deles são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue. Então Deus estava fazendo uma crítica aqui sobre o que estava acontecendo, através de Ezequiel, do profeta. E aí chega no versículo 30, ele fala: procurei entre eles um homem que reconstruísse uma muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Olha. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com fogo no meu furor o consumirei. Farei cair sobre eles, sobre a cabeça deles, o castigo que os seus atos merecem. Então, gente, nem tudo que está acontecendo é assim o inimigo. É juízo de Deus. Tá? Então a gente precisa discernir isso. Vamos lá. Então eu falei na segunda-feira que a primeira chave que a gente tira desse aprendizado, desse texto, é a chave da disponibilidade, né? Você precisa estar disponível. Deus está à procura, quando o texto fala, daqueles que estejam prontos para interceder. A segunda chave, que é de hoje, nós falamos da chave da brecha. Aí você põe aí, entendendo o papel do intercessor, tá? Primeiro, a chave da disponibilidade, Deus está buscando intercessores. O segundo é a chave da brecha, entendendo o seu papel como intercessor. Então, Deus fala especificamente de alguém que se coloca na brecha, perante mim, a favor dessa terra. Então, a ideia de uma brecha sugere um ponto de vulnerabilidade, onde há uma necessidade urgente de intervenção. Existe um ponto vulnerável, aí pode ser no país, pode ser numa casa, pode ser na igreja, aonde for, você percebe um ponto de vulnerabilidade que precisa de uma intervenção urgente. O intercessor é aquele que se posiciona entre Deus e o problema, clamando pela misericórdia, pela graça e pela intervenção divina. Então, às vezes, quando eu estava na frente da igreja, né, fisicamente, nós hoje estamos na igreja digital, que é aqui, com vocês, né? Nós, inclusive, vamos ter o nosso primeiro encontro. Então, todo ano a gente vai ter um encontro, 1 a 2 encontros que nós vamos fazer de intercessoras, para a gente estar junto, para a gente orar junto, para a gente trocar informação. É um network, tá? A gente troca informação, a gente troca as experiências e é crescimento quando você faz isso, tá? Então, a gente faz dessa forma. O que acontece? Havia necessidade que surgia. A gente começava a perceber uma situação densa, espiritual. Então, quando eu assumia as congregações, eu via necessidade, porque por eu trabalhar com libertação, estudar sobre o assunto, me preparar para isso, a gente percebe o ambiente, eu sinto a presença do ambiente, né? E aí a gente fazia uma oração territorial, onde ali a gente conseguia, era uma intervenção divina. Deus falava: precisa de oração aqui. Precisa de intercessão, porque foi derramado pecados aqui, no altar, na igreja, pecados ocultos, sabe, gente? Adultério, pessoal da equipe de louvor, que estava na fornicação, que estava ali adorando o Senhor, tá? Lembre-se de uma coisa que eu ouvi, uma frase, grave isso. O semeador não transcende a semente. Tá?
Deus, ele tem compromisso com a semente, não com o semeador. Por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim: naquele dia muitos dirão, no teu nome, Senhor, eu profetizei, eu falei em mistério, eu curei, eu expulsei demônio no teu nome. Olha o que o texto diz: para trás de mim, eu nunca te conheci. Mas como assim? Fez tanta coisa no nome do Senhor? Porque Deus tem compromisso com a semente que sai da tua boca, a palavra. Agora, se o semeador ele não tem posicionamento, não tem vida com Deus, vai ter juízo. Vai ter um juízo na hora, tá? Então, ali a gente orava e eu entrava com intercessão. É uma intervenção. Então, a intercessão, eu me colocava naquele lugar, pedia perdão a Deus pelo pecado que foi derramado ali, pecado disso, daquilo outro, aquilo que Deus vai, a gente vai descrevendo ali os pecados. E parecia que algo começava a acontecer. Então, isso é intercessão, tá? Então, a chave da brecha. O intercessor, ele se coloca. O intercessor é aquele que se posiciona entre Deus e o problema, chamando pela misericórdia, pela graça e pela intervenção divina. Então, o intercessor, ele se coloca entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, ou seja, entre Deus e alguém. De vez em quando chega um telefonema para mim, ou chega uma mensagem para mim: Thalita, pastora Thalita, me ajuda em oração, eu estou numa situação muito difícil agora. Eu pego o telefone e começo a orar. Falei, em nome de Jesus. É isso. É no momento de vulnerabilidade, é onde surge um ponto de vulnerabilidade. O intercessor entra ali em oração, tá? Então, o intercessor, ele se coloca entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, pedindo que a misericórdia de Deus prevaleça, assim como Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Nós também somos chamados a levantar nossas vozes em oração. Então, colocar-se na brecha, gente, é um ato de amor e sacrifício. Deus está à procura de pessoas assim. Tá? O intercessor, ele clama em favor de situações que precisam de mudança. Aqui é a chave espiritual. De vidas que precisam ser restauradas e das nações que precisam de cura. Nós vamos precisar muito orar pela nossa nação, né? O Brasil, as campanhas eleitorais que vão surgir daqui para frente, já desde 2018, né? E mais ainda vão se intensificar. Então, a gente vai precisar interceder pela liderança, pelo nosso Brasil, tudo que vai vir, né? E pelos pastores, pela igreja. Mas, Thalita, por que eu tenho que orar? Porque você está nela, você está vivendo, tudo vai respingar em nós. E a gente, como intercessor, orando a Deus, Deus pode mudar decreto, Deus pode mudar juízo, Deus pode tirar aquele que tem que sair. Mas porque se meu povo, olha o que está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Pronto. Então isso que é ser um intercessor, tá? A terceira chave que a gente aprende é a chave da urgência. Então, a gente vai falar aqui sobre a importância de orar com propósito. Deus estava procurando intercessores para ele, para que ele não tivesse que destruir a terra. Olha a situação. Deus estava procurando intercessores para que ele não tivesse que destruir a terra. Isso revela a urgência da intercessão. Nossas orações têm o poder de mudar, gente, o curso dos acontecimentos. E reverter decretos de juízo e trazer misericórdia na nossa casa, no nosso mundo. Então, quando a gente fala assim, nossa, minha mãe era aquela mulher que estava ali em oração quando eu chegava intercedendo pela minha vida. Muitos decretos de mortes que estava preparado para aquele filho, para aquela filha, não aconteceu por causa da oração daquela mãe, da oração daquele grupo. Então, a gente está aqui num grupo, né? Nós estamos aqui num grupo de oração. As mães trazem o nome dos filhos. Ora pelo meu filho, que está numa situação assim, assim, assado, que está no crime, que está no sei o quê. E a gente entra com intercessão.
por ter uma intercessora na terra que está falando o nome dele, que está buscando por ele, o coração está ali sangrando pelaquela pessoa buscando, Deus muda os decretos, até de morte. Sabe? Então é incrível isso, tá? A intercessão é um chamado urgente. Não podemos deixar para amanhã o que Deus está nos chamando para fazer hoje. Há vidas e situações em jogo. E Deus, em sua soberania, escolheu, né, trabalhar por meio das nossas orações. Pronto. Por que Deus muda? Por que Deus ouve as nossas orações? Porque nós estamos na terra. Deus está no céu. Deus é espírito. Então, para que eu peça uma intervenção no mundo espiritual, eu, que estou aqui na terra, tenho que abrir a minha boca e falar. É com Deus, tá? É com Ele. Mas chegou no trono da graça, chegou na corte celestiais, um pedido de uma mãe, de uma intercessora. Principalmente se você, mãe, intercessora, tem uma vida ali de busca com Deus. Se você tem uma vida kadosh, que está ali se colocando na presença do Senhor, tá? No céu a gente vai ter muita surpresa. Às vezes aquela irmãzinha de oração lá atrás, que ninguém dá muito valor para ela, mas é aquela mulher que está ali, ó, buscando a Deus. Aquela dali, que está fazendo oração pelo pastor. Senhor, olha o pastor da igreja, Pai. O Senhor cuida da esposa do pastor, cuida dos filhos. Senhor, visita lá agora, aquela irmã chora pela vida do pastor da igreja, pelos grupos. A misericórdia de Deus está chegando por causa dela. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? Fala eu. Sabe, gente? Então, pensa que a gente está aqui orando, tá jogando palavras ao ermo? Não. Deus está mudando sentenças. Deus está mudando situações por favor dessa oração que está acontecendo aqui. Nós estamos orando, vai fazer agora 40 dias, no dia 12, faz 40 dias de oração direto que a gente está fazendo todos os dias, 18 horas. Nós entramos em oração aqui. E aí, a partir do dia 12, já vamos emendar no relógio de oração, que vai ser 12 horas por dia agora. Durante 7 dias. Algumas irmãs se colocaram na brecha para estar conosco aqui em oração. Ó, é verdade, ó, eu. Sabe, gente? Precisamos entender isso. Precisamos reconhecer essa arma que é a intercessão. Porque a gente ora e a gente precisa, a gente quer ver o resultado assim, de imediato, né? As coisas acontecendo lá. Confia naquilo que você está orando. Confia naquilo que você está falando. No Deus que Ele escolheu trabalhar por meio das nossas orações. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios 6, a partir do versículo 12, sobre a armadura de Deus. Por fim, ele fala assim, a lança da oração. A lança da oração. Então, a oração é uma espada. É uma lança. É uma arma. Tá? Então, ore com urgência e propósito. A intercessão eficaz é aquela que entende a gravidade da situação e busca fervorosamente o mover de Deus, sabendo que Ele ouve e responde às nossas súplicas no seu tempo, tá? A quarta chave, a chave do compromisso. O intercessor persevera em oração. Tá? Deus não encontrou ninguém que estivesse disposto a se comprometer com a tarefa da intercessão pela terra. O texto diz que Deus não encontrou ninguém. Ezequiel 22. Então isso nos mostra que o chamado à intercessão requer um compromisso sério e duradouro. Por que eu estou aqui? Porque eu entendi isso. E Deus me levantou como uma intercessora. Em favor da minha vida, em favor da minha casa. E Ele me falou assim, Thalita, você vai estender isso para mais pessoas. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a me capacitar. Aí o Senhor me levou em vários lugares. Mulheres que eu vi que já fazia isso, que já estava na intercessão, que através da oração os decretos eram mudados. Tá? Muitas coisas a gente não vai nem saber, mas Deus mudou. Então o intercessor deve ser alguém comprometido com a oração contínua. Por isso que você me vê aqui, continuamente orando.
Precisamos ter persistência em oração, como Jesus ensinou na parábola da viúva insistente. Lembra? Está lá em Lucas 18, depois você vê. Que não desistiu até receber sua resposta. Ela ficou ali. Então, perseverança e compromisso são essenciais na intercessão. Aqui é a chave. Perseverança. A maioria das pessoas desanima de orar pelaquela situação. Tem gente que ora 10 anos, 18 anos, 9 anos, 20 anos. 1 ano, 1 hora, e Deus já fez a obra. Então, o nosso papel é orar. Não desanima, tá? Muitas vezes a vitória vem através da oração persistente e fervorosa. Tá aí a viúva persistente, insistente, lá em Lucas 18, depois você ora lá. Aquele juiz, ele atendeu aquela mulher porque ela estava tão insistente ali, ela não desanimou. Isso mostra para nós o compromisso. Perseverar. Isso que é perseverar. Tá? Quinta chave é a chave da misericórdia. Intercedendo para impedir o juízo. Então o intercessor ele é motivado pelo desejo de ver misericórdia de Deus. Triunfar sobre o juízo. Então em Ezequiel 22:30, Deus estava prestes a derramar um juízo ali. Mas procurou alguém que intercedesse para que ele pudesse derramar misericórdia em vez de destruição. Sabe, gente? Então lembre-se disso. Tem alguém orando por você. Tem alguém intercedendo pela sua vida. Deus muda isso. O juízo que tinha de morte, de perca, de destruição, por causa daquela intercessão, porque é um meio legal, o diabo tem que ouvir. E se Deus falar, entrou um intercessor. Ele olha para essa pessoa, entrou um intercessor. Está ali orando. É um meio legal de revogar uma sentença. Então, por isso que o dia do Yom Kippur, ele é separado só para isso. Pensa você ficar 24 horas em intercessão aqui. Vindo para a presença do Senhor, orando, se humilhando. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Entendeu? Mantalita, eu não vou conseguir fazer as 24 horas. Faz 12 horas. Mas vem ficar conosco. Vamos interceder, tá? Tem todo um procedimento para esse jejum, tá? Então, a chave do compromisso, a chave da misericórdia. O intercessor, ele clama por misericórdia de Deus em favor das nações, das igrejas. Ele ora para que o coração de Deus, que é cheio de compaixão, seja movido a agir com graça e perdão, mesmo diante do pecado e da rebeldia. Porque já existe um decreto no mundo espiritual. O pecado, o salário do pecado é a morte. Não necessariamente ser a morte física, mas é a morte de projetos, é a morte de relacionamento, é a morte espiritual, é a morte emocional. Então, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Então, o que a gente entra nesse lugar? Misericórdia. A gente entra pedindo misericórdia. Senhor, pecamos contra os céus, mas tem misericórdia de mim. E o Deus que é misericordioso, ele pode fazer isso, tá? Então, interceder com compaixão, assim como Jesus, nosso grande intercessor, sempre ora por nós, devemos também interceder com um coração de amor, pedindo que a graça de Deus alcance, tá? E Deus muda, tá, gente? Quando tem um intercessor na terra. Sexta chave, pra gente fechar aqui. A chave do relacionamento com Deus. Esse texto fala da chave do relacionamento com Deus. O intercessor busca a vontade de Deus. Então, por fim, o intercessor ele precisa estar em sintonia com o coração de Deus. Para interceder de forma eficaz, precisamos estar próximo de Deus, compreendendo a sua vontade, os seus caminhos. Isso só é possível através de uma vida de oração e intimidade com Ele. Então, o intercessor ele é alguém que está em constante comunhão com Deus. Você entendeu? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Capacitando mulheres para interceder de forma eficaz.
Então, quando você vem para um grupo desse de intercessão, você vai aprendendo com a nossa persistência, com o nosso ensino em oração. Então, eu ensino como orar, estratégias. Nosso primeiro encontro vai ser muito bom. Ainda temos vagas, tá? Já tá bem no final. Você pode fazer a sua inscrição nos últimos momentos, tá? Hoje é dia 9, vai ser dia 19, ou seja, daqui a 10 dias vai ser o nosso primeiro encontro. Vem presencial, se você pode, vem, faz a inscrição, tá aqui na bio. Chama o nosso suporte, faz a sua inscrição. Então, o intercessor, ele busca a vontade de Deus. O intercessor é alguém que está em constante comunhão. Ele deseja que intercedamos. O intercessor alinha sua oração com a vontade de Deus. Então, gente, eu já venho praticando a intercessão de forma contínua desde 2017, quando eu comecei a fazer os seminários, né? Fiz seminário de teologia, depois o Senhor me levou para fazer o seminário da Jocum, da pastora Zenete. Então, eu fui vencendo minhas guerras, minhas vitórias, através da intercessão. E ali o Senhor vai tratando a gente também. Porque como você vai se aproximando de um Deus que é santo, você vai se sentindo nua, suja, e você começa a se organizar. Você começa a deixar algumas práticas, você começa a deixar alguns costumes, algumas maneiras de falar, aquelas pecuinhas, aqueles pecados que você fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Conforme você vai se aproximando numa constância de oração e jejum, não tem como fazer. Você vai se purificando, entende? Então o jejum, ele purifica a gente de uma forma absurda. Ele vai limpando mesmo. Por quê? Porque você tira um prazer, que é a alimentação, né? E ali você fica só num ambiente de busca de Deus. No início, você vai passar mal. No início tem muitos sintomas que acontecem. Escreve, você que vai vir para o jejum de 24 horas ou de 12 horas, escreve as suas experiências com Deus quando você estiver passando, tá? É muito interessante. Quando você libera o seu coração, porque a gente vai ter oração de liberar perdão, porque esse jejum fala sobre isso. Porque como que você vai entrar na sala de um Deus Todo-Poderoso, que é onde o trono dele é de justiça e de amor? Se você entrar com o seu coração não perdoando, não tem nem como você entrar. Você vai precisar liberar o perdão, né? Então isso já quebra assim, ó, uma barreira enorme. E você experimenta o agir de Deus, tá? Então, intimidade com Deus. A intercessão eficaz flui de um relacionamento íntimo com o Pai. Quanto mais conhecemos a Deus, mais seremos movidos e orar segundo o seu coração. Então, o Espírito Santo, por a gente desenvolver essa comunhão, ele já vai falando com você em todos os lugares que você está. O Senhor já fala, intercede por isso. Eu vejo alguma coisa, o Senhor fala, intercede por isso. E eu ali levanto a minha voz. Às vezes eu falo baixinho. Eu falo, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Pai, olha aí, Senhor. Quebra todo o jugo, tudo que está acontecendo aqui. Pronto, eu já intercedi pelaquela pessoa. Então você começa a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, tá? Em ambiências onde nós estamos, a gente já começa a orar. Então, Ezequiel 22:30, para a gente finalizar, nos lembra da importância do papel de um intercessor. Deus está à procura daqueles que se levantem para clamar pela sua família, pela sua igreja, pela sua nação. Então, ser um intercessor, gente, é um chamado de amor, compromisso e responsabilidade. E você vai ter o privilégio de ver sentenças sendo mudadas, de ver Deus mudando o decreto do seu filho, da sua filha, da sua nora, seus netos, seu casamento. Então, que nós possamos nos colocar nessa disposição de Deus, tá? À disposição de Deus, tapando brechas em oração. Às vezes está uma situação acontecendo na igreja que ninguém está vendo. Você está vendo porque o Espírito Santo está te mostrando, porque você é uma mulher de oração. Você está na intercessão. Você vai levantar um clamor ali. Gente, vamos fazer um clamor aqui. Deus está me levando, tocando para orar por algo aqui. E aí você vai levantar aquele clamor. Ponto. Aquela brecha que foi aberta.
através daquela oração foi fechada, tá? Então, que possamos nos colocar à disposição de Deus, tapando brechas em oração, orando, intercedendo com fervor, sabendo que Ele ouve as respostas das nossas orações. Então, a minha oração é que o Senhor encontre em nós corações dispostos a orar e a interceder. Amém? Jesus te abençoe. Se você entrou agora no meio, volta, vê essa live novamente, para você entender o poder que tem na intercessão. Tenho muita experiência, a gente vai começar a contar algumas na nossa sala de oração, no dia do jejum, tá? Sexta-feira começa o nosso jejum de 24 horas. Então, quem vai fazer, começa no pôr do sol, tá bom? Que Deus te abençoe. Reveja essa live. E hoje, às 18 horas, estamos em oração. Vai para 40 dias que nós estamos em oração. Todos os dias, 18 horas. Você pode entrar no grupo e participar também. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que passamos aqui, Senhor. Entregando, Senhor, essa oração, entregando, Senhor, essa palavra. Que ela encontre, Senhor, o local e o lugar para qual o Senhor determinou. Assim eu oro e declaro sobre as vidas que aqui estão comigo, Senhor. As bênçãos do Senhor. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, trabalha na vida. Senhor, quebra agora, Senhor, todos os decretos de morte, de perdas, de destruição, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para que todos aqueles que estão aqui comigo estão apresentando agora, Senhor, uma oração diante do Senhor. Eu concordo diante do céu e da terra, Senhor. Que o Senhor mude esse decreto, Pai. Esse decreto de morte, de falência, de perda, em nome de Jesus de Nazaré. Eu oro e declaro, assim seja no céu e na terra, conforme a tua vontade, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos embora? Que Deus abençoe. Vou caminhando, que daqui a pouco eu tô indo para a faculdade. E vamos que vamos. Deixa eu botar aqui um louvor para a gente terminar com o nosso louvor. Gente, não deixa de fazer a sua inscrição, tá bom? Ainda está aberta a inscrição para o nosso primeiro encontro de intercessoras. Vai ser, sobrenatural. Já estamos se alegrando para isso, tá? Vamos se alegrando para isso. Amém? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, Sandra, Miriam, Raquel, Isabel, Samuel. Eita glória, Deus abençoe você também. Isabel, Nune, Ludilane, na noite. Marli, Deus te abençoe, Marli. Raquel, Viana, Deus abençoe você também. Tenha um bom dia, gente. Serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor. Vamos se alegrar. Louve ao Senhor. Louve, o louvor é uma arma, hein? Poderosa. Começa a botar louvor dentro de casa. Tá, Cris? Bota um louvor pra você se alegrar. Eu louvando em adoração. Deus abençoe, Angélica. Muralhas. Olha aí, ó. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Gente, fica na paz. Jesus te abençoe, tá? Tenha um bom dia, próspero e abençoado no Senhor.